olha, você não vai precisar só de 3 minutos ou 5 minutos para poder vender seu peixe nesse período do ciclo natalino, né? E tentar conseguir o emprego temporário, né? Geralmente você tem mais tempo para buscar essa vaga de emprego. Hoje é o meu assunto aqui no Jornal 96 com o presidente da CDL Natal, Augusto Vaz. Bom dia, Augusto. Bom dia a todo mundo aqui da bancada, bom dia aos ouvintes. Vamos falar agora desse momento importante, né? Para quem está precisando de um emprego, ou seja, aí vão surgir vagas. Pois é, esse momento é aguardado com grande expectativa por boa parte de quem está procurando emprego, né? Isso, historicamente a gente sempre teve nesse período de abertura de vagas, né? Essas vagas são exatamente do período de final de ano, apesar da concentração, ou seja, a necessidade é para o mês de dezembro, mas as vagas são abertas geralmente no final de outubro e início de novembro. Ah, já começou. Exatamente, ou seja, quem está com o currículo aí pronto já tem que estar começando a distribuir. Por quê? Porque as pessoas precisam ser treinadas, né? Então, imagina uma empresa lá que quer alguém para atuar lá a partir do dia 10, 5 de dezembro, ela não chega no dia 10, 5 e contrata, porque ela precisa de treinar, adaptar aquela empresa. O próprio processo seletivo muitas vezes dura 15, 20 dias. Então, realmente, o momento de estar entregando os currículos e estar procurando essas vagas já é agora, ou seja, é muito importante para quem está em busca de emprego, já está aí na rua. Rara Oliveira. Augusto, nos últimos anos havia essa contratação temporária, mas a expectativa de efetivação era bem mais baixa. Esse ano, a perspectiva está melhor? De efetivação, historicamente, é algo em torno de entre 20% e 25%. Mas o que é que a gente tem interessante esse ano, Rara? A gente teve elevação do número de vagas. Tá? Então, a gente esse ano está com uma perspectiva de algo em torno de 3.100 vagas para o Rio Grande do Norte, das quais 1.750 em Natal. Tá? O ano passado, não vou saber o número exato agora na minha cabeça, mas era 2.000 e alguma coisa para o Rio Grande do Norte e acho que 1.200, 1.300 em Natal. Então a gente teve um crescimento de perspectiva de vagas. De efetivação, tá? Deve estar sempre girando entre esse percentual de 20% e 24%. É lógico que na hora em que o empresário fica mais animado, inclusive é um dos principais efeitos da elevação do número de vagas temporárias esse ano, essa efetivação também tende a ser maior na virada do ano. Então, imagine se o Natal surpreende ele, as vendas de Natal surpreendem ele. Opa, então, deixa eu pegar essa pessoa aqui que foi tão boa na equipe, já vou deixar ela efetivada. E a gente tem que lembrar um outro ponto também muito importante. Muitas vezes, mesmo essa pessoa não sendo efetivada no final do período temporário, que normalmente acaba em janeiro, primeira, segunda semana de janeiro, essa pessoa ela fica como uma referência na empresa se ela faz um bom trabalho. Uma espécie de cadastro de reserva. Exatamente, Deus. Eu acho que a palavra que você usou é espetacular. Um cadastro de reserva. Agora, ele precisa ser um bom reserva. Tá? Igual num time de futebol, se ele é um reserva que fica... Tem que mostrar serviço. Exatamente. Então, ele aproveita essa oportunidade. Aí essa empresa abre uma vaga lá em maio, em junho, em julho. Aí lembram daquela pessoa, vamos chamar a pessoa que esteve aqui no final do ano, que fez um trabalho tão bacana para voltar agora para o quadro oficial da empresa. Então, sim. E além disso, também fica com aquilo ali no currículo dela para que ela possa usar buscando emprego em outro lugar. Augusto, o aumento das vagas este ano é reflexo de uma expectativa de melhor venda por parte do comércio, nesse momento que a economia ainda está a passo lento, mas é uma expectativa boa de vendas? De hoje a gente tem que entender o contexto macroeconômico, né? Eu falo muito mais de Brasil, ou seja, a gente está num momento de reversão muito claro da economia, né? A gente acabou de ter o Dia das Crianças agora, o crescimento foi de 1,7%. Todas as datas comemorativas desse ano apresentaram crescimento. Variaram entre cerca de 1% até no máximo 2,5% e 3%. Então, é um momento realmente de reversão. Como você diz, os passos ainda não são como a gente queria, passos longos e rápidos, firmes. Mas é crescimento, está muito claro o crescimento. E a gente ainda tem que entender coisas que aconteceram agora nessa reta final do ano, né? Ontem mesmo a reforma da Previdência acabou de ser aprovada. Isso. Aí você vai dizer, mas o que é que tem a ver reforma da Previdência com emprego temporário? É clima no país que está começando a se gerar um clima de otimismo. Bolsa ontem bateu recorde. Bolsa ontem bate recorde. Né? Dólar parece que já deu uma quedinha ontem. Ou seja, é toda uma conjuntura. O FGTS, né? Isso também está fazendo diferença na economia. O governo antecipou, inclusive, saques que seriam feitos no ano que vem para esse ano. Exatamente. Então, tudo isso aí está entrando no clima. A gente tem que entender que também, aí vamos falar especificamente do Rio Grande do Norte, nos últimos 2 anos, se eu não me engano, o 13º não conseguiu ser pago a tempo. Aliás, até agora... E até agora não foi pago. Mas, assim, perspectivas muito positivas de que esse ano se consiga pagar o 13º. Então, é todo um clima, tá? Tipo assim, o pior já passou. Então, dentro desse aspecto, a gente entende que, quem sabe, até esses números surpreendam, sabe, Deus? Quem sabe a gente depois vai levantar e não sejam 3.100 vagas no Rio Grande do Norte, sejam 3.500 vagas. Então, realmente, quem sabe a perspectiva de Natal supere essas médias das outras datas. A gente não tem ainda um número de venda do Natal, mas
dentro do que aconteceu nas outras datas, eu diria 2% seria um número interessante de crescimento do Natal. O Natal é o melhor período de vendas, né? A data principal. Mas levando em conta Dia das Mães, que, se eu não me engano, é a segunda data, Dia das Crianças, enfim. Houve mais frustração ou houve surpresa? Não, houve, eu diria assim, dentro da expectativa, nem frustração nem surpresa. Até porque, pelo menos para a gente que a gente acompanhava os números, a gente sempre falava, crescimento entre 1,5% e 2,5%, e foi tudo dentro desse crescimento. Ou seja, foi um crescimento comedido assim, ou seja, não foi aquele crescimento esperado. Eu tô com perspectiva de surpresa no Natal, né? Esse final de ano teve muita novidade na economia, então quem sabe o Natal pode ser que surpreenda-nos positivamente, né? Quem sabe esses 2% que a gente está conversando hoje, quando fechar o número, seja um número maior. O'Hara Oliveira. Só pegando o gancho, você falou aí da reforma da Previdência, a gente está para votar, não vai mais valer para esse ano, mas a questão da reforma tributária que vai entrar na pauta, até que ponto isso reflete aqui na situação do comércio no Rio Grande do Norte? A reforma tributária tem que entender qual vai ser o modelo, porque tem discussão de mais de um modelo sendo trabalhado, né? Quando a gente fala na reforma tributária, eu acho que o principal ponto é desonerar o consumo e apertar mais o cinto na renda. Então, eu acho que a gente tem que fazer como alguns países desenvolvidos fizeram, e esse é uma das linhas de conversa que está sim o governo federal. É o imposto sobre o consumo, isso exatamente, parece que é ponto pacífico. Diminuir o imposto sobre o consumo. Por exemplo, só o ICMS, gente, que é um dos impostos sobre o consumo que a gente tem, é 18% aqui no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte não, no Brasil. Tá? Então a gente tem que entender que nos países desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos é um deles, em que o imposto inclusive é adicionado na hora que você faz a compra, o imposto sobre o consumo, que varia, se eu não me engano, entre 6 e pouco a perto de 10%. Todo imposto do consumo dá 6 a 10%. Aqui no Brasil a gente pega no pesado do consumo, tá? Que aí o trabalhador, quem paga essa conta, porque tudo de consumo o empresário bota na ponta do produto para a população pagar. Vai pro preço, isso, acaba do preço. Porque às vezes diz assim, você é empresário, você não quer que tribute seu lucro. E eu digo aqui nesse microfone, em qualquer lugar, quero que tribute meu lucro sim, desde que tire do consumo. Porque não adianta deixar esse consumo com uma tributação gigante que está, e aí também vir tributar sobre o meu lucro. Não, vamos tirar, vamos trocar, eu troco. Porque na hora que tiro do consumo, eu também vou vender mais, eu também vou ganhar mais dinheiro. Então compensa sim a gente começar a tributar lucro de empresas que não é tributado hoje, compensa tributar várias coisas que não são tributadas relativos à renda, especialmente do empresário, e vamos exonerar para a população e, consequentemente, fazer o empresário vender mais. Logo depois da aprovação da reforma da Previdência ontem no Senado, o ministro Paulo Guedes já anunciava que na próxima semana o governo começa a apresentar as propostas para a economia, não só do ponto de vista do Pacto Federativo, da reforma tributária, mas também com relação a uma reforma administrativa. As reformas vão vir pela frente. Isso reforça esse clima de otimismo? Demais. A gente teve num evento há cerca de 30 dias atrás, que é exatamente o Fórum das CDLs, né, que acontece em Brasília a cada 2 anos, onde se reúnem vários presidentes, diretores das entidades, e Paulo Guedes foi um dos palestrantes. Paulo Guedes, Rogério Marinho e mais 2 secretários, o secretário de Desburocratização e o secretário de Empreendedorismo. Eu fiquei impressionado, Diógenes, como a equipe econômica está pensando para frente o Brasil. Então, o discurso... Há uma sintonia hoje muito forte. É uma sintonia e dizendo assim, nós vamos realmente transformar esse país na área econômica. Não vão ser pequenas mudanças que vão ser feitas, pequenos ajustes. Eles realmente tem uma nova reforma trabalhista sendo discutida, é tanta coisa. Aliás, esse modelo liberal, democrático do Paulo Guedes, ele caberia em qualquer governo liberal. Inclusive, ele conversava antes desse governo com outros candidatos, né? Começou com Luciano Huck, com outros candidatos à presidência da República e acabou sendo abrigado, acolhido pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que precisava de um economista para tocar e apresentar o mercado financeiro. Ele falou uma frase nesse evento que foi interessante, assim, olha, vocês não já tiveram 30 e tantos anos de mercado protecionista, de mercado amarrado, de mercado querendo crescer a máquina para alimentar a população? Me dê 4 anos para eu fazer uma coisinha diferente. Se no final dos 4 anos não funcionar, e vocês me crucificam. Ele sabe que vai funcionar. Ele sabe que essas amarras que ele está soltando, né, no nosso país, essa desburocratização que ele está fazendo, esse ambiente que ele está criando, vai dar um resultado gigante. O'Hara Oliveira. E aí, voltando para a questão das contratações temporárias aqui no Rio Grande do Norte, qual é o perfil das pessoas que vão ser contratadas agora? O'Hara, a gente do comércio, que o comércio é o maior contratante esse final de ano, ele precisa de muito gente que goste de gente que saiba lidar com gente que goste de tratar
com gente. Então, o que é que as principais vagas? Vendedores, ou seja, pessoas que conseguem se comunicar, falar, apresentar um produto, um serviço. Em 3 minutos, com um pitch. Não necessariamente. Depende do tipo de negócio. Depende do tipo de negócio, tem que ser até mais rápido. E aí a gente também tem há muitas vagas, muitas vezes abertas para caixas, né? Se faz o reforço de caixa. Às vezes embalagem, embalador para embrulho de presente de Natal, estoquista. Então, são vagas mais ligadas ao comércio. E lembrando que muitas vezes não é exigido experiência nessas vagas, né? Porque as pessoas contratam um pouco antes para treinar. Então, mesmo quem não tem experiência, prepara o currículo, vai distribuindo. Disponibilidade, comunicabilidade, né? Comunicação que é importante. É uma boa apresentação. Claro, isso também faz diferença. Faz diferença. Né? Saber falar, saber se comunicar. E aí, gente... Simpatia. Sorriso no muito rosto. importante, Bom humor e simpatia faz uma diferença gigante. Chegar numa loja, ser maltratado. Aí, né? No restaurante. Simpatia faz uma diferença gigante. Um sorriso no rosto faz uma diferença gigante na hora que você atende. Simpatia quase amor, né? E aí é importante lembrar que muitas vezes as pessoas se concentram, tá certo, então vou só nas maiores lojas. Não, faz um bocado de currículo, vai lá para o Alecrim, vai lá para o centro, vai nos shops, sai distribuindo, né? Vai fazendo esse trabalho, porque quem sabe lá, distribui lá 200, 300 currículos, é chamado para 2, 3 entrevistas, fica numa dessa aí, é uma oportunidade, quem sabe, de ser efetivada, é uma oportunidade de botar um dinheiro extra aí durante esses 2, 3 meses, né? E é uma oportunidade também de crescer o currículo. Nesse momento final da entrevista, Augusto, eu queria um comentário seu sobre juros. Por que eu estou perguntando isso? Porque, apesar da economia muito fraca, e os juros têm caído muito, a tendência, inclusive, é de mais queda. E nós estamos num patamar... menor da história dos últimos, não sei, 18, 20 anos. Está sendo um bom apelo para o comércio? Não chegou ainda no comércio essa conta. O que é que a gente precisa de chegar? Que os juros para empreender também caia, tá, Diogo? Então, o governo federal está apertando os juros, baixando os juros, mas a gente precisa na taxa básica, mas os bancos continuam lá em cima. Mas os bancos continuam lá em cima. Então, está precisando disso aqui chegar. O que é que a gente precisa? Chegar como alguns países, você chega assim, amigo, beleza, você quer colocar um negócio? Tá, então a gente tem dinheiro aqui vou chutar lá, né, 4% ao ano a taxa básica, pronto, a 4% ao ano para você empreender. Não tem uma taxa de juros dessa no Brasil. Tá? O FNE é a menor taxa de juros hoje para empreender no Brasil, se eu não me engano, deve estar mais ou menos 6% ao ano. É lógico que já é excelente para a realidade do país, mas aí você sai do FNE e tudo já passa para 10%, 12% ao ano, 15% ao ano. Então, assim, está precisando também desse ajuste que está sendo feito na taxa Selic, cair nas taxas ligadas a investimento, cair também nas taxas de consumo, tá? O consumidor que está em casa, que está querendo comprar o carro dele, que ele quer financiar, o consumidor que quer comprar a casa própria, precisa também ter uma taxa mais baixa de juros. Esse Natal vai ser do presentinho ou do presentão? Do presente. Do presente. Do presentão. Então, quem sabe 2020 eu venho contar aqui do presentão. Mas o presente é o quê? A média, o ticket médio de compra. Eu não tenho ainda ticket médio de compra. Não, fala Dia das Crianças que saiu agora. Dia das Crianças saiu algo em torno de R$198 de compra, não de presente. Porque normalmente Dia das Crianças compra mais de um presente. Porque é um sobrinho, são 2 filhos e coisas desse tipo. O Natal, se eu não me engano, o último ticket médio do Natal foi algo em torno de R$110, R$115. Eu acredito que deve ficar algo parecido com isso. Também não vai ter nenhuma grande subida do Natal do ano passado para cá, nenhuma grande surpresa. Ainda não é o Natal da grande surpresa. A grande surpresa, quem sabe, 2020. Essa semana é o aniversário da minha filha, Maria Luísa. Ela quer um ticket médio alto. E mas nada de chegar... ticket médio. Nada de chegar com um presente. Ela quer os 2 ou 3, 4, sabe? Chegando ao quinto. Lembre-se que isso sempre é média. Na hora que a gente fala que um presente é em média de R$125, alguém deu um de 500 e outro deu um de 30. Não sabe ela que a gente já exauriu a capacidade ao longo desses anos, né? Aliás, desses meses. Mas assim, vai ter surpresa. Augusto, obrigado por sua presença aqui no nosso programa e boa sorte aí, boas vendas e que seu otimismo se confirme. Amigos, eu que agradeço. Está sempre à disposição para vir bater papo aqui sobre economia, comércio. Eu acho que a gente também, o empresário, tem que levantar a cabeça, tem que se unir e dizer assim, vamos trabalhar, né? Vamos fazer por onde, porque as condições podem não ser tão favoráveis, mas se eu faço algo diferente na minha empresa, com certeza o resultado vai ser melhor do que a média. Obrigado, Augusto. Você acompanhou hoje. Obrigado, O'Hara, também. Obrigada. Você acompanhou hoje no Jornal 96. Senado conclui votação da reforma da Previdência com análise de 2 destaques. Agora de manhã, sem horário de verão, Exame Nacional do Ensino Médio terá novo horário horário local em 16 estados. Quais são os estados, O'Hara Oliveira? Você agora. rapidinho.
Às 13 horas, começam aqui Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Ao meio-dia, 12 horas, os estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. E às 11, o estado do Acre e também no Amazonas, em algumas cidades. Augusto tem uma... Eu queria só um recado rápido. Hoje está sendo aberta a semana de aniversário do bairro do Alecrim, o nosso maior bairro comercial. Parabéns ao Alecrim! Então, parabéns ao Alecrim. 9 horas vai ter um evento, eu vou estar lá. Então, que bom que Alecrim você lembrou fazendo aqui. aí aniversário hoje, nosso maior bairro comercial. E deu tempo aqui, né?